existe morte salvífica. Diga morte salvífica. Morte salvífica. Porque a morte de Jesus na cruz trouxe salvação para nós. A morte de Jesus na cruz venceu os inimigos, venceu Satanás. Por isso que é morte salvífica. E hoje, domingo, celebramos a ressurreição de Cristo. Ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é um dos maiores fundamentos da fé em Deus, da fé em Jesus Cristo. Porque se Jesus tivesse morrido na cruz e não tivesse ressuscitado, a nossa estadia aqui seria em vão. Se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, não haveria ressurreição dos mortos. Se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, Ele não teria enviado o Espírito Santo. Porque Ele prometeu em vida que era importante que Ele voltasse, que Ele morresse, que Ele fosse, para depois enviar o Espírito Santo. Se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, meus irmãos, nós não ressuscitaríamos. Mas a Bíblia fala que há ressurreição dos mortos. Todos aqueles que morrem em Jesus vão ressuscitar um dia, porque Jesus ressuscitou. Amém? Não só nesse aspecto, mas também porque quando nós chegamos a Cristo, muitas pessoas quando chegam em Cristo, chegam mortos em todos os sentidos. As pessoas quando chegam em Cristo, chegam mortos. Suas vidas mortas, seus casamentos mortos, sua saúde morta, com tudo morto. Mas quando a pessoa chega a Cristo, quando aceita Cristo, tudo ressuscita, porque Cristo ressuscitou, porque Ele é a ressurreição. Amém? Salva de palmas para nosso Deus em nome de Jesus. Mateus 28, vamos sentar todos. Vamos todos abrir a Bíblia em nome de Jesus Cristo. Mateus capítulo 28. No fim do sábado, Quando já despontava o domingo o primeiro dia da semana, o domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o que? o sepulcro. O sepulcro. Nós na sexta-feira pregamos, mostramos que Jesus foi crucificado. Crucificado para nos salvar, por amor a nós. Ele se entregou, o Pai entregou o Filho dele, Jesus Cristo. Por isso que não existe o maior amor neste mundo. Não existe o melhor amor neste mundo do que o amor de Deus, que foi amor capaz de entregar o seu Filho por nós. Nós todos aqui amamos nossos filhos. Você tem filhos, ama os seus filhos, ama o seu marido, ama os seus familiares. Mas eu duvido que nos dias atuais, no ano 2018, se alguém seria capaz de entregar o seu filho para morrer, ver o seu filho a morrer, a ser sacrificado. Mas Deus fez isso por amor, porque o amor de Deus era um amor infinito, imensurável, incomensurável, porque Deus queria o nosso bem. Ele entregou o Filho dele, Jesus, morreu por nós. E o Senhor Jesus Cristo aceitou essa morte salvífica. E nós vimos na sexta-feira que quando Jesus foi crucificado, amado, ou seja, desde que Jesus caminhou na via dolorosa em direção a Golgota, havia pessoas que seguiam Jesus. Havia mulheres que seguiam. É isso que eu queria falar. Quando Jesus, depois de ser o julgado injustamente, o acusado, o criticado, depois que deliberaram que Jesus devia ser crucificado, devia ser pendurado no madeiro, começaram a chicotear. Naquele tempo, escuta, percebam isso. Naquele tempo, depois de uma sentença dessa, colocavam a pessoa no tronco. Colocavam a pessoa onde primeiro? Colocavam no tronco primeiro. E começavam a chicotear. E o chicote, a chibatada, era um pequeno pau, que esse pau tinha cerca de 12 tiras de couro, tinha 12 fios de couro. Era um pequeno pau de madeira com 12 tiras de couro,
E lá nas pontas das tiras tinha ferros e tinha ossos. Qual era o objetivo? É que quando eles chicoteavam alguém, aquele chicote, aquele ferro, aquela madeira, aquele ferro, aqueles ossos penetravam no corpo da pessoa. E quando voltava, quando batiam, entrava no corpo. Quando voltava, arrancava também pedaços de carne, cortava a pessoa. E começaram a chicotear ao Senhor Jesus Cristo injustamente. Começaram a acusar. E a Bíblia fala que foi chicoteado por algozes, por dois, colocaram dois, um lado esquerdo, lado direito. Começaram a chicotear, começaram a acusar. E lhe colocaram uma coroa de espinhos. Imagina uma coroa de espinhos na cabeça do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma coroa de espinhos grossos, finos. E colocaram a coroa, como se não bastasse, começaram a bater também a coroa. Quanto mais batiam a coroa de espinhos, os espinhos penetravam na cabeça de Jesus. E por outro lado chicoteavam, cerca de 40 chicotes, não foi isso? Foi isso, 39, 40, cerca de 40 chicotadas. E se você fizer as contas, Jesus levou cerca de 40 chibatadas, 40 chicotadas. Ora, se o chicote era uma madeira que tinha 12 fios, e lá à frente tinha ferros pontiagudos, tinha ossos também pontiagudos. Se você multiplicar 12 vezes 40, teremos aí cerca de 400 e tal ferimentos no corpo, que ele teve no corpo. Depois que bateram, colocou uma coroa de espinhos na cabeça e batiam também a coroa de espinhos. Quer dizer, era no corpo que sofria, era na cara, era na cabeça, era em todo lugar. E como se não bastasse, depois levaram aqueles soldados lá onde eles costumavam pendurar as pessoas na cruz, lá em cima no Golgota, e entregaram a Jesus uma cruz pesada. Aquela cruz que Jesus pegou tinha mais de 30 quilos. Irmão, como é que pode? Uma pessoa que levou muito chicote, levou quanto que é? Muitos chicotes, mais de 400 ferimentos no corpo, uma coroa de espinhos, sangrava em tudo, tinha o seu corpo rasgado, via-se carne fresca, interna, via-se o sangue a jorrar. Ainda colocaram-lhe uma cruz para que ele carregasse a cruz. Mas há um detalhe: enquanto chicoteavam Jesus, enquanto batiam Jesus, a Bíblia diz que Jesus não gritou. A Bíblia diz que Jesus não gritou, ficou calado. Jesus conteve a dor. E vocês sabem que uma pessoa, quando leva a porrada, quando grita, a dor, aliás, o grito às vezes estanca a dor. Quando você leva a porrada e grita, é mais para você estancar a dor, é para você encobrir a dor. Mas Jesus ficou calado, porque Jesus disse: se eu gritar, esses que me batem, esses romanos, esses fariseus, esses que me perseguem, esses religiosos, vão pensar que eu sou fraco, que eu sou um derrotado. Então Jesus ficou calado. Batiam, chicoteavam, cortavam o corpo dele, rasgavam o corpo, colocaram uma coroa, lhe deram uma cruz pesada com mais de 40 quilos, e ele começou, com mais de 30 quilos, e ele começou a andar pela via dolorosa em direção a Golgota. É por isso, amado, que durante a caminhada apareceu um homem chamado Simão, o Cirineu. Aquele Simão Cirineu, segundo a Bíblia, segundo algumas pessoas, era na altura um africano. Há quem diz que Simão Cirineu era da Líbia, há quem diz que Simão Cirineu era etíope. Mas uma coisa é certa: no tempo de Jesus, o evangelho já havia chegado no norte da África. É por isso que o Simão Cirineu saiu ou da Etiópia ou da Líbia para a semana da Páscoa, porque isso tudo acontece na semana da Páscoa. Jesus vai a Jerusalém na semana da Páscoa para cumprir a palavra dele. As pessoas não sabiam o que estava a acontecer, mas Jesus sabia o que estava a acontecer. Jesus sabia que eram chegados os dias dele. Jesus
sabia que seria preso, seria julgado injustamente, seria condenado injustamente, que seria morto. Para nós era era importante, era inevitável que isso acontecesse, porque Jesus veio a este mundo exatamente para vir morrer por nós, para nos dar vida, para carregar os nossos pecados. É que desde a criação do mundo, Deus sempre quis que o povo fosse santo. Deus quis que as pessoas fossem santas, que as pessoas andassem na palavra de Deus. Houveram várias tentativas. Reis tentaram santificar o povo, não conseguiram. Profetas tentaram santificar o povo, não conseguiram. Sacerdotes tentaram santificar o povo, não conseguiram. O povo por algum momento andava no caminho de Deus, mas depois se desviavam, andavam no pecado. A mesma coisa que acontece hoje. Ainda que vissem os milagres, ainda que vissem o poder de Deus, não andavam nos caminhos de Deus, andavam no pecado. Então lá em cima, Deus observando todo o cenário aqui na terra, observando pessoas bebendo, fumando, adulterando, andando na idolatria, Deus conversando com o filho dele, Jesus. Deus diz: a quem enviarei lá? Eu já tentei enviar profetas, sacerdotes, levantei reis para salvar as pessoas, para santificarem o povo, mas as pessoas não andam nos meus caminhos. Por algum tempo, por um curto período, andam no meu caminho, mas depois se desviam de novo. A quem enviarei? E lá em Isaías, Jesus disse: envia-me a mim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vou lá, eu vou morrer por eles, eu vou me sacrificar por eles. E Deus mandou então o filho dele, Jesus Cristo. Então naquela cruz, amado, Jesus morreu por nós. Eu quero que vocês entendam que a morte de Jesus na cruz era necessária para que nós tivéssemos vida. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida. Jesus na cruz carregou o pecado da humanidade. Ele se fez pecador. Naquele momento na cruz, na agonia da cruz, todo o pecado nosso, todo o pecado da humanidade estava sobre Jesus Cristo. Ele estava carregando o nosso pecado para que nós tivéssemos vida. Então Jesus se deixou, amado, na via dolorosa. Simão carregou a cruz, ajudou a Jesus Cristo. A Bíblia fala que Jesus até algumas vezes ele caiu, porque, amado, como homem, depois de tantas chicotadas, mais de 400 ferimentos no corpo, uma coroa de espinhas, cheio de sangue, ensanguentado, meus amados, não há pessoa que aguenta isso. E a Bíblia fala, até nós entendemos na Bíblia, que em algumas ocasiões, algumas pessoas morriam sendo chicoteadas, morriam sendo batidas, e nem chegavam a ser crucificadas, porque era terrível era terrível a humilhação, era terrível o vitupério que as pessoas levavam. Então Simão Cirineu, um africano, ajudou a Jesus a carregar a cruz. Carregaram a cruz. Quando chegaram no lugar onde Jesus, escuta só, quando chegaram no lugar onde Jesus ia ser crucificado, e a Bíblia fala que não só levaram Jesus, mas uns 2 criminosos. Mas aqueles 2 homens eram criminosos. Talvez o castigo deles, talvez fosse justo naquele contexto, naquele tempo, porque eram criminosos, eram pecadores. Mas Jesus Cristo não. O único crime de Jesus, entre aspas, o único crime de Jesus foi o fato de Jesus ter pregado a palavra. O único crime de Jesus foi o fato de Jesus falar a verdade. Foi o fato de Jesus Cristo levar as pessoas à salvação. É por isso que Jesus disse ainda quando pregava: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Há pessoas que não querem conhecer a verdade, não queriam conhecer a verdade. Então quando chegaram lá em cima para crucificar, a Bíblia fala que pegaram a cruz, colocaram uma cruz de madeira no chão e colocaram Jesus sobre a cruz, deitado assim. Primeiro pregaram um braço, uma mão, pregaram, depois pregaram a outra, e depois foram para os pés. Agora pensa comigo, amado, os nossos pés estão cheios de osso, há mais osso aqui, há mais osso aqui, temos ossos aqui. Agora imagina Jesus na cruz,
deitado pregando com um prego de cerca de 17 centímetros ou mais. Primeiro pregaram o primeiro pé, segundo pé. Primeiro foram os braços, depois os pés. Ficou Jesus pendurado na cruz. E depois que foi pregado, carregaram a cruz. Imagina lá uma pessoa, qualquer que seja, pregada numa cruz, no chão, pregada na cruz. Depois levantam a cruz. Levantam a cruz. Quando a pessoa estava no chão, quando Jesus estava no chão, era uma coisa. Mas quando levantam a cruz e põem a cruz em pé, todo o peso dele fez-se sentir nos pregos que estavam nos pés, nos pregos que estavam nos braços. Todo o peso do corpo dele. E você até pode imaginar que Jesus, quando a cruz estava em pé, pregado, todo o peso veio para as pontas onde estavam os pregos. E a dor foi maior ainda. E a dor foi intensa ainda, meus irmãos. Mas Jesus não gritou. Mas Jesus não chorou. Jesus não pediu nada, ficou calado. Pelo contrário, a Bíblia fala que ele disse: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que eles fazem. E Jesus fala ainda hoje: Pai, dá uma chance a todas as pessoas ainda hoje. Perdoa-lhes, não sabem o que fazem. É por isso que o nosso Deus é um Deus de segunda chance. Então Jesus foi pregado ali. E nós explicamos na sexta-feira que Jesus foi colocado na cruz às 9 da manhã. A que horas? Às 9 da manhã. Começaram a zombar dele, começaram a humilhar, começaram a insultar, começaram a dizer todo tipo de humilhações, de vitupérios. Mas ele ficou calado. Às 12, a Bíblia fala que às 12 todo mundo ficou escuro. Das 12 às 15 ficou escuro. E houve tremor. Houve um abanão, a terra tremeu, houve um tremor muito grande. E ele diz: Pai, perdoa eles, não sabem o que fazem. Depois daqueles fenômenos todos, aqueles soldados que estavam ali a guardar a Jesus, viram que não é possível o que está acontecendo. Nós já crucificamos muitas pessoas, nunca aconteceu isto. Este Jesus só pode ser verdadeiramente Deus, só pode ser filho de Deus, só pode ser o rei dos judeus. E a Bíblia fala que quando chegou 15 horas, Jesus bradou em alta voz, disse: Pai, eu entrego a ti o meu espírito. Está consumado. E a Bíblia fala que o véu se abriu de cima para baixo. Que véu é esse, pastor? Não é um véu físico, não é um véu material. Mas o que aconteceu é que a partir das 15 horas da sexta-feira santa, quando Jesus disse: está consumado, o véu se abriu, nós passamos a ter acesso direto ao Pai. Eu, você, todas as pessoas, todos aqueles que se entregam a Jesus hoje podem falar diretamente com Deus. Ele ouve, Ele perdoa, porque o céu está aberto, porque o véu se rasgou de cima para baixo. E a Bíblia fala que quando Jesus estava na cruz, lá de longe, é isso que nós lemos agora, havia umas mulheres que haviam seguido a Jesus, Maria Madalena, Salomé, outra Maria, e estavam ali, mulheres, mulheres seguiram a Jesus até ao fim. Veja só o coração das mulheres. A mãe dele também esteve ali, aquela que o gerou biologicamente, esteve ali também, de longe, contra as mulheres, não podiam fazer nada, estavam impotentes perante os soldados romanos, perante aqueles que prendiam Jesus Cristo, mas estavam ali de longe a chorar, a clamar. As mulheres, e a Bíblia frisa isso para nos mostrar o coração das mulheres, para nos mostrar o coração das mães. As mulheres são aquelas pessoas que seguem o filho até as últimas consequências. O filho pode estar de baixa no hospital, pode estar na cadeia, onde quer que esteja, em momentos tristes de dor. Uma verdadeira mãe não abandona os seus filhos. Verdadeira mãe não abandona suas filhas, acompanha na tristeza e na dor. E a Bíblia frisa isso, nos mostra este amor de Jesus
este amor daquelas mulheres, o coração daquelas mulheres perante o Senhor Jesus Cristo. E Deus está à procura hoje, 2018, de mulheres que tenham esse amor, de mulheres que seguem a Jesus Cristo perante todas as ameaças, mulheres que seguem a Cristo, que demonstram verdadeiro amor. Então, às 15 horas, Jesus diz: está consumado, e ele expirou. E a Bíblia fala, e nós vamos ler aqui, quando Jesus, às 15 horas, Jesus disse: está consumado, e expirou. Foi até cerca de 18 horas, até as 18, apareceu discípulos dele. Jesus teve discípulos não só aqueles que nós conhecemos, o Mateus, Pedro, aqueles que ele foi evangelizando na caminhada, foi evangelizando na praia. Alguns eram pescadores, cobrador de imposto. Não, Jesus teve discípulos que faziam parte da elite naquele tempo, discípulos que eram do Sinédrio, mas que alguns, infelizmente, não apareciam publicamente, não diziam publicamente que eram discípulos de Jesus. Então, por volta das 18 horas, apareceu o homem José da Arimateia, que era um discípulo, um seguidor escondido de Jesus Cristo. José da Arimateia e o Nicodemos apareceram ali, viram o corpo de Jesus. E a Bíblia fala que foram esses homens que foram ter com Pilatos, foram pedir a Pilatos, porque veja o quanto Jesus era tão importante. Jesus, Filho de Deus, o nosso Senhor, que foi pregado na cruz. As pessoas que decretaram, que sentenciaram a morte de Jesus, a humilhação, a crucificação dele na cruz, a morte dele, são pessoas de todas as classes, população, pessoas da classe média, pessoas lá que decidiam, pessoas do Sinédrio, porque por algum momento tinham medo de Jesus, da influência de Jesus Cristo, tinham medo do poder de Jesus Cristo. Por isso que a morte de Jesus não se tornou só um assunto religioso, um assunto social, mas tornou-se até um assunto político. É por isso que José da Arimateia e Nicodemos, que eram pessoas importantes, influentes, que faziam parte da corte do Sinédrio, foram ter com Pilatos. Pilatos, que era governador, eles tinham acesso direto a Pilatos. Pediram a Pilatos: estamos a pedir o corpo dele. E eles só conseguiram porque eram pessoas influentes. E eles levaram o corpo de Jesus. José da Arimateia, como fala a Bíblia, levou o corpo de Jesus, embrulhou o corpo de Jesus com panos de linho, e foram colocar a Jesus Cristo no túmulo novo, túmulo virgem, um túmulo que nunca tinha sido usado. E disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como o entende. Olha para mim, aqui há um aprendizado, há uma informação que nos é dada aqui. Primeiro, quando José da Arimateia e Nicodemos, lá o João, o Lucas fala disso, que foram José da Arimateia e Nicodemos que levaram o corpo de Jesus, porque eles eram pessoas influentes, foram pedir o corpo a Pilatos. Se fosse qualquer pessoa da população, eventualmente não teria conseguido falar com Pilatos. Pilatos era uma pessoa importante, que para se falar com Pilatos tinha que obedecer um protocolo. Mas José da Arimateia e Nicodemos eram pessoas importantes, eram pessoas que com facilidade falavam com o governador. Então eles foram com facilidade falar com ele, não seguiram grande protocolo. É por isso que a obra de Deus nos dias atuais precisa dos José da Arimateia e dos Nicodemos, daqueles que facilitam algumas coisas a obra de Deus. Se fosse qualquer pessoa, eventualmente não teria conseguido. E a Bíblia fala que depois que José da Arimateia e Nicodemos levaram o corpo de Jesus, embrulharam, colocaram no túmulo, aqueles soldados, aqueles que prenderam Jesus, não se dando por felizes ou por derrotados, foram se reunir de novo em casa de Caifás, o sumo sacerdote.
Porque Jesus, irmão, Jesus foi morto por religiosos. Repita comigo. Jesus foi morto por religiosos. Pessoas que diziam que criam em Deus. E você se admira hoje quando pessoas que dizem que são religiosas te fazem mal. Isso acontece hoje também. Pessoas que dizem que são religiosas te fazem mal. E você, mas como é que é possível? Aquela pessoa vai para a igreja, diz que é da igreja, diz que é mulher de Deus, diz que é homem de Deus, mas me faz mal. Como é que é possível isso? Jesus foi morto por pessoas que se diziam religiosas. Pessoas descaídas na fé. E está cheio hoje em dia desse tipo de religiosos. Pessoas que dizem, abrem a boca, dizem, eu sou religioso, eu creio em Deus, mas não andam na palavra. Mas matam, roubam, prejudicam os outros. Não tem o amor de Deus, mas diz que é religioso. Então Jesus foi morto por estas pessoas. Então depois que souberam que Jesus estava lá no túmulo, não se deram por felizes. Eles voltaram no sábado, foram se reunir no sábado com Caifás, com o sumo sacerdote. Disseram assim, sabe Caifás, é verdade, sentaram, Caifás, é verdade, sabe? Lembram-se que esse Jesus, quando estava aqui, ele sempre dizia que eu vou morrer e no terceiro dia vou ressuscitar. Jesus sempre falava isso, só que não entendiam. Eu vou morrer, mas no terceiro dia vou ressuscitar. Então serão, sabe, para os discípulos dele não apareceram à noite, o roubarem, depois dizerem que ele ressuscitou. Vamos lá colocar a guarda. E Pilatos soube disso. Pilatos ficou irritado, porque Pilatos, quando prenderam a Jesus, Pilatos, na consciência dele, sabia que Jesus não tinha nenhum pecado, era um homem bom, era um homem justo. Mas Pilato foi induzido ou foi forçado pela posição social dele, como governador, como maioral, como chefe. A população queria, prendam Jesus, soltem Barabás, prendam Jesus, soltem Barabás. E ele, como político, como governador, ele sentiu-se na obrigação de fazer a vontade das pessoas, pese embora dentro dele, no íntimo dele, soubesse que não, este homem aqui é justo. E há muitas pessoas assim, que até conhecem a palavra, que vêm para a igreja, oram conosco, leem a Bíblia, mas por causa da posição social, a pessoa faz sempre besteiras, faz sempre, desculpa a expressão, faz sempre coisas erradas. Por causa da posição social, diz, não, eu sei que está na Bíblia, eu sei que está escrito, mas sabes como é que é, pastor? O meu trabalho, entendeu, né? O meu trabalho, a minha posição social, o meu estatuto. Mas a pessoa conhece a palavra. E Pilatos sabia que Jesus era um homem bom, justo, mas por causa da posição dele, ele sentiu-se obrigado a ter que ouvir as pessoas, no fim, a permitir que ele fosse chicoteado, fosse preso, fosse condenado, fosse crucificado, etc. Por isso que no sábado, quando aqueles soldados voltam novamente para ele, conversam, dizem, não, ele está lá no túmulo, mas nós temos que guardar a ele. Pilatos ficou irritado, disse, olha, vocês, porque eu acho que ele, quando foi para casa depois com a mulher dele, começou a ter peso de consciência. Pilatos começou a ter peso de consciência. Quando foram ter com ele, ele disse, sabe, façam o que vocês entenderem, pai. Esse Jesus ainda morto, vocês querem guardar? Quando ele estava vivo, vocês perseguiam, mesmo estando no túmulo, ainda o querem guardar? Façam como entenderem. É o que está a dizer aí. Porque Pilatos tinha consciência no íntimo dele, que perturbava, lhe atormentava, ele sabia. E há tantas pessoas que no íntimo, na consciência, quando estão em casa, deitado na cama, a pensar, a pessoa sabe que o que está a fazer está errado. Sabe que o que está a fazer está errado. Sabe que sua vida está errada. Sabe que está andando no mau caminho. Mas ainda assim, a pessoa insiste em continuar no erro. Então, o que aconteceu? Já vimos, sexta-feira, obrigado, pode sentar. Sexta-feira, Jesus foi crucificado. No sábado seguinte, aqueles soldados,
aqueles fariseus religiosos, aqueles que mataram Jesus, reuniram-se para desenhar uma estratégia que é para espalhar a má fama de Jesus, para colocar guarda nos sepulcros e tal. E a Bíblia fala que no domingo de manhã, aquelas mulheres, mais uma vez as mulheres, domingo de manhã muito cedo, veja só, domingo de manhã muito cedo, aquelas mulheres levaram flores, levaram perfumes, levaram especiarias. Eu acredito que aquelas mulheres iam ao túmulo de Jesus para colocar flores, para colocar perfumes, como muita gente faz hoje em dia. Como se faz hoje em dia. Há muitas pessoas que domingo de manhã deixam de ir à igreja, acordam domingo de manhã cedo e vão ao cemitério para colocar flores nos túmulos, para colocar perfumes, etc, etc. Mas só que aquelas mulheres, quando chegaram domingo de manhã no túmulo de Jesus Cristo para colocar o perfume, e a Bíblia fala até que elas no caminho, quando iam para o túmulo, iam conversando, diziam: mas nós somos mulheres, aquela pedra que vimos lá é uma pedra pesada, quem vai tirar aquela pedra para nós? Quem vai abrir a campa de Jesus? Quem vai abrir o túmulo de Jesus Cristo para nós colocarmos as flores, para colocarmos o perfume? Mas quando se aproximavam, quando chegaram próximo, para a surpresa delas, aquela pedra estava removida e elas ficaram admiradas como pessoas. Primeira coisa que pensaram: alguém veio aqui, tirou a pedra e roubou o corpo de Jesus Cristo. Mas daqui a pouco viram um anjo. O anjo disse: não temam, porque eu sei que vocês procuravam Jesus. O Jesus que vocês procuram, ele não está aqui, ele ressuscitou, como ele vaticinava, como ele falava. Quando olhou para trás a Maria Madalena, a Bíblia fala que ela viu a Jesus Cristo. Ela foi uma das primeiras pessoas que viu a Jesus Cristo, que Jesus apareceu para ela. Então Jesus não estava lá, tinha ressuscitado, mas hoje em dia, 2018, continuamos a ver pessoas a irem para o cemitério domingo de manhã para colocar flores nos túmulos, para colocar perfumes. A diferença, amados, é que Jesus, aquelas mulheres nem colocaram, porque quando chegaram lá, o túmulo estava aberto. Eles tiveram que voltar com as flores delas, com os perfumes dela, ou então jogaram fora. Não fizeram o que elas iam fazer, porque Jesus tinha ressuscitado. Então Jesus não está mais no túmulo, Jesus não está mais morto, Jesus ressuscitou. Jesus não está morto, ele subiu, ele ressuscitou. Amém? Quem quer diga glória a Deus. O nosso Senhor ressuscitou. Ele não está mais morto, ele não está enterrado, não está no túmulo, ele ressuscitou. E a Bíblia, veja só como ele é Deus. A Bíblia fala que naquele domingo Jesus apareceu volta de 5 vezes. Primeiro apareceu ali no túmulo para Maria Madalena, depois apareceu para os discípulos que iam a caminho de Emaús, apareceu para Pedro, apareceu para discípulos, Naquele domingo Jesus apareceu volta de 5 vezes ainda. E Jesus esteve na terra ainda, aparecendo para pessoas durante 40 dias. Durante quantos dias? Jesus não morreu, ressuscitou domingo e subiu de vez. Não, Jesus morreu, ressuscitou e apareceu durante um espaço de 40 dias. Era visto, apareceu para discípulos, apareceu para Madalena, apareceu para Pedro, apareceu para os discípulos que estavam a caminho de Emaús, apareceu para os discípulos que estavam no cenáculo, apareceu outra vez para os discípulos que estavam no cenáculo. Vocês lembram daquela história que falam do Tomé? Que Tomé é aquele que diz que só podia crer se visse. É ou não é verdade? E quando alguém não crê, não tem fé, diz: não seja como Tomé, não seja como Tomé, mas acredita para ver. Não queira ver para acreditar, mas acredita, tenha fé para ver. Então Jesus apareceu ali também. Jesus apareceu mais tarde, uma semana depois, quando os discípulos estavam na praia a pescar. Apareceu para eles, apareceu mais tarde para cerca de 500 pessoas que estavam na igreja. Jesus apareceu também para Tiago mais tarde, apareceu para o apóstolo Paulo. Depois, meus amados, é que ele subiu. E quando ele subiu, cumpriu
cumpriu a promessa dele, que foi derramar o Espírito Santo na igreja. Então, amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós somos mais que vencedores. Diga a pessoa de lado: você é mais que vencedor. Diga: você é mais. Fala, mano. Diga a pessoa de lado: você é mais que vencedor. Diga: você é mais que vencedor, porque Jesus ressuscitou, porque o nosso Senhor não está morto, o nosso Senhor não está na cruz, o nosso Senhor não está no túmulo, o nosso Senhor não está enterrado, o nosso Senhor não está sepultado, mas Ele ressuscitou. Todas as pessoas morrem e todos são enterrados. Reis morreram e foram enterrados. Capitães, generais morreram e foram enterrados. Presidentes morreram e foram enterrados. Alguns vão morrer e serão enterrados, mas o nosso Senhor, Ele ressuscitou e Ele vive para todo sempre, em nome de Jesus. Então, se Jesus ressuscitou, é porque eu e você também vamos ressuscitar. Jesus ressuscitou, é porque a ressurreição dos mortos, todos que morrem em Cristo ressuscitarão. Aqueles que morrem em Jesus vão ressuscitar. Entendeu o que eu disse? A Bíblia fala que aqueles que aceitam Jesus, que andam na palavra de Deus, que obedecem, amados, nós um dia nos encontraremos. A Bíblia fala isso, que Jesus virá um dia, porque a primeira vez que Jesus veio para morrer por nós na cruz, mas a segunda vez que Ele virá, Jesus virá para nos levar, para nos arrebatar, e Ele vai parar. Aliás, a primeira vez Ele veio para morrer, mas a segunda vez Ele virá para nos levar com Ele. A primeira vez, amado, Jesus veio na terra, andou na terra, mas a segunda vez Jesus virá e vai parar nas nuvens, será visto nas nuvens. A primeira vez Jesus veio como advogado para ser nosso advogado, mas a segunda vez Jesus virá como justo juiz para julgar o ímpio, para julgar o santo, para dar o galardão. A primeira vez, amado, Jesus foi humilhado pelos homens. Jesus chorou. Algumas Bíblia fala isso quando chegou em algumas cidades, mas a segunda vez que Jesus virá para sorrir. A primeira vez que Jesus veio, amado, veio para libertar as pessoas, mas a segunda vez Jesus virá para buscar todos libertos. A primeira vez que Jesus Cristo veio aqui, andou montado num jumento, entrou em Jerusalém montado num burro, num jumento, mas a segunda vez que Jesus virá montado num cavalo branco, cavalo de batalha. A primeira vez que Jesus Cristo veio, meus amados, Ele andou aqui, Ele foi visto, Ele passeou aqui na terra, mas a segunda vez que Ele virá, meus amados, Ele será Rei dos Reis, o Messias. Primeira vez veio como Jesus, a segunda vez virá Jesus, o Messias, o nosso Salvador. Amém? Por isso todos que estão em Cristo são mais que vencedores, porque o nosso Senhor venceu a morte. Nem mesmo a morte deteve a Jesus. Graças a Deus. Amados, guarda isso. A morte de Jesus na cruz e a ressurreição dele no domingo de manhã. É por isso que domingo de manhã é o dia do Senhor, porque foi no domingo de manhã que o nosso Senhor ressuscitou. Então, se Jesus ressuscitou, é porque todos aqueles que o servem, que o seguem, também ressuscitarão. É por isso que nós que aceitamos a Cristo, que andamos na palavra de Deus, que obedecemos, vem para a igreja, ora, faz vigílias, faz jejum, entrega a vida para Deus, ainda que você mora, um dia você vai ressuscitar em Cristo Jesus Cristo. E a Bíblia fala que nós ressuscitaremos, e não com esta carne mortal, mas com uma carne espiritual, com novas as vestes, porque Cristo venceu a morte. Então, se Cristo morreu na cruz, ressuscitou, então a nossa fé não é brincadeira, é porque nós estamos num bom caminho, é porque nós ressuscitaremos. Isso estou a falar do mundo espiritual, no mundo da salvação, para vocês entenderem que a salvação é um fato, a salvação é verídico. Se nós pregarmos a palavra, é para que pessoas sejam salvas.
vivas. É para que pessoas vivas aceitam Cristo e sejam salvas. Ainda que alguém mora antes de nós, fisicamente o teremos, mas um dia nos encontraremos, nos veremos todos lá no grande banquete celestial do Pai, aonde esse banquete será servido por Jesus Cristo. E a Bíblia fala que Jesus, ele virá no cavalo branco, virá com a sua comitiva angelical de anjos, e todo mundo na terra verá Jesus, e ele vai chamar cada qual pelo seu nome. Seremos arrebatados, subiremos com ele. Então essa é que é a nossa esperança, amado. Eu espero entrar no céu e estar com Cristo. Todo aquele que segue a Cristo tem que ter essa esperança, porque ele ressuscitou. O objetivo final do evangelho de Cristo não é só libertar, expulsar demônios, curar, profetizar. Não é só esse, mas o objetivo final do evangelho de Cristo é a salvação. É para que nós retornemos a Deus, retornemos ao Pai.